Olá, boa tarde ou bom dia a todos. Não sei em que hora vocês nos ouvem. Eu sou Ana Bárbara, sou pesquisadora no IRIS, sou cientista social pela UFMG e hoje eu faço mestrado em política científica e tecnológica. Eu estou aqui para mediar a conversa do nosso evento desse mês, o Café e Chat, que é um evento mensal no IRIS, que é transmitido pelo YouTube, também agregado em plataformas de podcasts. E tudo isso, todas as nossas edições anteriores estão disponíveis nas nossas plataformas e redes sociais. Esse mês nós estamos, celebrando, não sei se diz celebrar, 7 anos do Marco Civil da Internet, que a lei de 2014, que veio para estabelecer os parâmetros, as diretrizes, os direitos e deveres dos usuários, provedores, enfim, os diferentes setores envolvidos no ecossistema da internet. E hoje estamos aqui para conversar sobre o que aprendemos de lá para cá, o que está em pauta hoje em dia e o que está no horizonte quando a gente olha para frente, para o futuro da governança da internet no Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer grandemente os convidados que aceitaram conversar com a gente, partilhar um pouco da sua experiência, seus estudos, Flávia Lefebvre e Marcel Leonardi, e eu gostaria que primeiro vocês se apresentassem e contassem um pouquinho de qual o trabalho de vocês e onde vocês estão localizados nesse ecossistema da internet. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todas e todos, ao Marcel, à Ana Bárbara, brigadíssima pelo convite, e acho muito importante mesmo a gente comemorar os 7 anos do Marco Civil da Internet. Eu acompanhei, né, o Marco Civil da Internet desde quando ele ainda era um projeto dentro do Ministério da Cultura, e depois passou para o Ministério da Justiça. Eu trabalhava nessa época na Proteste, Associação de Defesa do Consumidor, e então nós acompanhamos, fizemos contribuições em todo esse tempo, né? Isso todo esse tempo é desde 2010, assim, mais ou menos. Acho até que antes, viu? Acho que por volta de 2008, assim, a gente já tinha essa conversa. E depois, eu em 2014, quando justamente foi aprovada a lei, né? Depois de passar também pelo Congresso Nacional, um embate duro lá no Congresso Nacional, foi aprovada em 2014 a lei, e coincidentemente foi nesse período que eu fui eleita como uma das representantes do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E como vocês sabem, o Marco Civil da Internet previa que deveria haver um decreto regulamentando a lei, e que a Anatel e o Comitê Gestor da Internet deveriam apresentar contribuições, né? Já que os temas principais que seriam objeto do decreto seriam a neutralidade da rede e a questão dos dados pessoais, né? E deveriam apresentar contribuições. Então, eu acompanhei, fiz parte do grupo de trabalho do CGI que preparou, né, contribuições à Casa Civil para a edição do decreto, e foi uma experiência muito rica. E depois de aprovada a lei também, as nossas contribuições todas em interlocuções com as empresas. O Marcel, na época, acho que estava no Google, né? Então, a gente também conversava bastante com as empresas, com o Congresso, por causa de uma série de questões, CPI do cibercrime, enfim, uma série de coisas. Então, a minha vivência, né, com o Marco Civil vem lá desde o comecinho dele até ele ser editado e o acompanhamento dele. Então, sou advogada e agora estou no Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicações Sociais. Meu mandato no CGI terminou em 2020, em junho de 2020. Perfeito. Do meu lado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado aí, né, o pessoal do IRIS, Ana Bárbara, obrigado aí, Flávia, pelo tempo. Como, né, a Flávia comentou, na época da tramitação do Marco Civil, também acompanhei tudo isso da perspectiva do setor privado, né? Eu sou advogado, estou hoje de volta ao meu próprio escritório aí, trabalhando bastante com temas de proteção de dados e direito digital, que a gente acaba, né, sempre ficando próximo, né, desses grandes temas.
E foi muito rico, né, ter participado desse processo construtivo, colaborativo. A exemplo da Flávia, a gente acompanhou isso desde a época em que houve a consulta pública, quando se idealizou, né, essa ideia do Marco Civil, até por esse nome, né? A gente está tão acostumado a falar Marco Civil, que a gente até esquece que ele se contrapõe àquela ideia criminal, né, de criar um monte de legislações mais duras, mais restritivas para o uso da internet no Brasil. E aí vem essa ideia, né, de então vamos criar um Marco Civil de direitos, deveres, obrigações, responsabilidades, e foi muito bacana de ver as várias etapas do projeto, né? No começo ele tinha esse viés muito, vamos dizer assim, de trazer regras muito precisas, principalmente sobre neutralidade, sobre responsabilidade e privacidade, de maneira bem principiológica, então isso já existia no texto como um todo. Depois foi uma luta dos grupos todos, né, não só o setor privado, acho que principalmente a sociedade civil teve um papel fundamental para evitar que o texto fosse capturado por outros interesses, fosse aí interesses de desvirtuar o que ele deveria ser, ou no calor ali da discussão, né, da espionagem, de repente queriam enfiar no Marco Civil um monte de coisa que era para ter uma lei separada, quase que querem meio que atropelar a própria LGPD para já enfiar as coisas no Marco Civil, e fizeram um pouquinho disso, a gente vai falar disso mais para frente, e no fim acabou gerando até algumas confusões que agora a LGPD sanou, mas de uma maneira geral foi super positivo esse processo todo, né, de construção, e acho que o resultado está aí, né, com 7 anos aí da lei em vigor, eu acho que fica muito clara as proteções que surgiram para a liberdade de expressão, no calor aí dos momentos em que a gente está vivendo. Acho que é muito bom o judiciário perceber que, ao contrário do que se imaginava, né, isso aí é lei para proteger quem está falando mal do outro da internet, isso aí é lei para proteger grande plataforma. As leis até trazem algumas desses cenários, mas é uma lei que traz muito mais esse viés de proteção do que a gente pode fazer online, a gente poder se manifestar e evitar remoções arbitrárias e permitir o debate público. Então, assim, é até curioso de ver, porque acho que o Marco Civil é daquelas leis que você, quando você debate, você tem ideia que ela vai produzir efeitos para o futuro, mas nem todo mundo que não está acompanhando isso desde o início faz ideia dos efeitos positivos que ela gera ao longo do tempo. E assim como aconteceu na época do governo Trump aí, com o CDA 230, que ele queria revogar unilateralmente, né, quando, né, ele foi desplataformizado, né, por violar repetidas vezes os termos de serviço. Daí surge a discussão, não, agora que sou eu quero regular. Então, não que essa discussão não deva existir, né, a gente está cada vez mais vendo essa questão da força das grandes plataformas e como que você encontra esse meio termo, mas o fato é que a gente emular um modelo que privilegia a liberdade de expressão online com as proteções devidas é extremamente positivo, e foi um prazer ajudar a construir isso em N debates com N nuances, né, então começo fazendo essa observação. É um privilégio grande para mim ouvir de vocês, porque para mim, enquanto usuária relativamente recente da internet, o Marco Civil apareceu já pronto, né? E vocês, como vocês relataram, vocês participaram do passo a passo e até antes do que pôde dar contexto para que essa lei se construísse, né? E se fizesse da forma que foi feita, né? Reconhecida pelo seu modelo de consulta coletiva, de multissetorialismo, e que trouxe visibilidade para a legislação, não só no Brasil, mas no mundo, né? E essa abordagem focada em direitos que, enfim, colocou o Brasil, acho que, numa posição de destaque no cenário de governança da internet mundial. E mais recentemente, nós no IRIS escrevemos um estudo sobre o Marco Civil da internet relacionado com a inclusão digital. E era uma aproximação que buscava encontrar na lei os princípios e os subsídios que pudessem sustentar a nossa busca pela universalidade da internet, pelo direito ao acesso e à conectividade plena. E uma das questões que a gente esbarrou foi isso que o Marcel citou, sobre o caráter principiológico da lei. E isso foi um pouco novo para mim, já que eu sou cientista social, e fui aprendendo nesse processo o que era uma lei principiológica e o que isso significa, né? Qual o valor dela, enfim, por que é uma lei principiológica e qual que é o benefício disso. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso, Marcel, o que esse caráter principiológico da lei traz de vantagem para nós e como que isso preparou o terreno para outras discussões que vieram nos anos seguintes, como a proteção de dados, a LGPD que você citou, e enfim. Claro.
desde o início, né, os parlamentares e o executivo estavam muito bem engajados. Eu até ouso dizer, até depois quero ouvir a opinião da Flávia, eu acho que o Marco Civil da Internet, ele veio num momento em que o governo tinha entendido a sua importância. Eu acho que a gente teve uma conjunção de fatores que vai ser muito difícil aprovar o Marco Civil da Internet hoje, né, ou até depois daquela circunstância de governo, porque o pessoal não consegue entender, né? Hoje o discurso está muito bilateral, do tipo, isso aí é lei para proteger plataforma, isso aí é para proteger bandido, isso aí é para fazer isso, para fazer aquilo. O pessoal às vezes perde um pouco essa nuance, essa qualidade técnica do discurso, né? Então, lá atrás a preocupação era essa, não podemos engessar a tecnologia, a neutralidade tem que ser, não importa se a rede é por sinal de fumaça, se é por satélite, se é por cabo, o que importa é que todo mundo tenha acesso a essa universalidade de serviços, né? E aí era engraçado, porque você conversava com as grandes empresas, eu sendo do setor privado de telefonia, e os caras tinham aquela coisa, não, meu cabo é meu cabo, a minha estrutura, como assim? Vocês são uns parasitas que estão passando seus serviços em cima da gente. Era uma coisa que você fala, cara, que época vocês estão da vida, né? Então, acho que ter essa preocupação principiológica ajudou muito. Tem lados negativos também, né? Como você mesma colocou. Para quem não é da área jurídica, às vezes tem essa carta em branco que os princípios são, né? Nossa, então na prática o juiz é que julga isso no momento oportuno, não tem uma lista pré-determinada do que eu tenho que fazer, isso às vezes atrapalha. Mas, por exemplo, usando o gancho da proteção de dados e da privacidade, como é que você evita essas distorções e corrige esses pontos? O Marco Civil da Internet, por exemplo, desde o início falava que ele ia ser complementar a uma lei mais ampla na parte de proteção de dados. Tanto que entre os princípios, logo ali no começo, né, os artigos 2º, 3º, já falava que o Marco Civil ele vai cuidar, entre outros temas, né, de outros assuntos, ele vai dialogar com a proteção de dados na forma da lei. Essa expressão na forma da lei já era pensando numa lei futura que depois viria a ser a LGPD. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa engraçada, é que quando teve toda a revelação da espionagem, né, todas as revelações do Snowden, do governo americano, acabaram incluindo no texto do Marco Civil da Internet coisas sobre a privacidade e proteção de dados que seriam depois melhor detalhadas e melhor reguladas pela LGPD. Tanto que eu tenho um paper até para nossa audiência, e depois eu divulgo, quem tiver interesse, mando para vocês do Íris e pode divulgar à vontade, em que eu tento, vamos dizer assim, demonstrar que com a vigência da LGPD, ela acabou regulando de maneira completa o tema de proteção de dados, e ela criou uma revogação tácita do Marco Civil da Internet nesse trecho de proteção de dados. E é bom que isso tenha acontecido, porque a LGPD ela é muito mais ampla e detalhada e sofisticada e exigente do que era o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, na parte de proteção de dados, ele fala do consentimento e que basta, por exemplo, o usuário clicou ali, está consentido. Você olha para a LGPD, o que a LGPD fala? Peraí, é o consentimento que tem que ser no mínimo inequívoco, ele tem que ser informado, ele tem que ser livre. Se eu revogo, tem tais condições e por aí vai. A LGPD tem outras bases legais de tratamento, como a gente sabe, né, que o Marco Civil não traz. Então é engraçado de ver que o Marco Civil, ele principiologicamente trouxe muita coisa que seria colocada depois. E esse é um tema interessante porque assim que a LGPD estava começando a ser discutida, surgiu esse debate. Mas e aí, o que a gente faz com os trechos do Marco Civil sobre privacidade e proteção de dados? Porque ninguém queria politicamente escrever na lei. Fica revogado o artigo 7º, inciso tal, tal e tal, porque medo de perder força o Marco Civil, abrir margem para outras revogações e tal. Qual foi uma solução? Pensa comigo, né? A LGPD ela tem por objetivo ser uma lei, como o próprio nome diz, lei geral de proteção de dados, se aplica para qualquer negócio. Logo no artigo 1º, se você compara o texto do PL 5276, né, que foi o que veio da Casa Civil, que foi aprovado, né, na gestão da Dilma, ele não tinha esse trecho que acabou sendo incluído na tramitação no Congresso, que é, logo no artigo 1º, colocar assim, esta lei se aplica para o tratamento de dados, aí entre vírgulas, né, inclusive nos meios digitais. Por que foi inserido esse aposto, inclusive, nos meios digitais? Para evitar uma discussão que seria bizarra, né? Quer dizer, o Marco Civil da Internet se aplica para o meio digital e a LGPD para tudo menos para o meio digital. Quer dizer, como é que você cria uma lei que de saída é para ser geral, né? E que aí deixaria de lado o digital? Não faria sentido. Então, nessa parte, o Marco Civil da Internet teve o ponto positivo de colocar a discussão na mesa
e ter essa flexibilidade do tipo, bom, se eu quis criar, enquanto Marco Civil, regras principiológicas, isso significa que uma lei posterior vai poder regular esse tema a fundo, vai poder detalhar isso e vai trazer mais proteção. Porque não se iluda, não estou querendo dizer isso assim, com isso que bom, as empresas preferem a LGPD do que o Marco Civil. Não, o Marco Civil ele colocou a discussão que era possível na época. Em 2013, 2014, o Brasil ainda não estava preparado para uma LGPD 100% pronta. A gente não sabia os efeitos do GDPR, ele estava sendo debatido na Europa, não tinha um texto final do GDPR, tinha a diretiva europeia. Mas eu estou usando a privacidade de exemplo porque ela ajuda muito a linkar esses temas. Você não tem tantas dúvidas sobre a importância da neutralidade, sobre a importância da responsabilidade, da liberdade de expressão. E na privacidade, a gente perderia se a gente ficasse só com o Marco Civil da internet. Tinha gente na época, eu lembro das conversas, é que a gente não pode revelar os detalhes, né? Não, mas então se for assim, o que eu puder fazer offline eu faço, porque aí o Marco Civil da internet não me alcança. Pô, vem a LGPD e fala, cara, não importa se está fazendo online ou offline, você tem que estar sujeito às mesmas regras. Aí você é do online, você fala, mas então, peraí, o Marco Civil era mais restritivo, a LGPD me dá mais margem para fazer outras coisas. Mais ou menos, né? O Marco Civil te colocou algumas exigências que a LGPD complementou. Então eu vejo com bons olhos esse lado principiológico, mas aí a gente tem que pensar desse jeito. Eu acho que a gente tem que entender a situação e o lugar de cada norma e não entrar nessa dicotomia do tipo, não, a LGPD não mexeu em nada no Marco Civil. Mexeu sim e mexeu positivamente, né, para todos os lados envolvidos. É mais flexibilidade para o tratamento de dados, é mais proteção para o titular, para o usuário final de internet, e é, vamos dizer assim, uma lei mais robusta, mais completa. Eu só digo isso porque, às vezes, nas conversas com, principalmente quem viveu a época do Marco Civil da internet, você vê muita gente, assim, com medo de, encostou no Marco Civil, não, parece que mexeu nos 10 mandamentos, né, e calma, né, os 10 mandamentos também são principiológicos, né, eu nem religioso sou, espero não cometer nenhuma heresia aqui, mas o meu ponto qual que é? Você tem essas nuances e essas regulações posteriores, né, justamente para olhar para isso mais de perto. Então, eu acho que, no meu modo de ver, essa questão principiológica do Marco Civil deu muito espaço para a gente ter, vamos dizer assim, regulações posteriores sobre o mesmo tema que não fogem dos interesses do Marco Civil, mas que complementam e detalham e regulam muito bem. Então, eu vejo com bastante positivamente esse sistema que foi criado. Excelente, muito obrigada. Flávia, se você quiser comentar a qualquer momento, por favor, sinta-se muito à vontade. A próxima pergunta é direcionada a você, se você quiser complementar, mas enfim, eu ia perguntar sobre uma das coisas que ficou a ser regulada no decreto posterior, era a questão da neutralidade da rede, que voltou em pauta nos últimos anos, e, enfim, parece uma questão que ainda está em disputa. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência como conselheira no CGI, na sua atuação na sociedade civil, como você observou a evolução desse debate e como você enxerga a neutralidade de rede no Brasil hoje. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma observação para a minha resposta ao que o Marcel já colocou. Nós batalhamos bastante para que o Marco Civil da internet mantivesse o caráter principiológico. Por quê? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de algo que é muito dinâmico. Então, quanto mais específico a gente fosse com relação a determinados aspectos, a lei corria o risco de rapidamente perder a utilidade. Então, o que a gente queria? A gente queria uma lei que estabelecesse princípios, a gente queria uma lei que saísse daquele PL de 99 do deputado Azeredo, que tinha um viés criminalista. A gente queria criar uma lei que estabelecesse direitos fundamentais, princípios, fundamentos, disciplinas, e que ela pudesse ir se adaptando, né, como um organismo vivo, que na realidade toda lei mas quando ela tem um caráter principiológico, é mais fácil você adaptar a aplicação da lei às mudanças que a realidade vai impondo, né? E isso foi um trabalho especialmente, eu diria, da sociedade civil e das empresas privadas, que muitas vezes a gente se juntou, as empresas privadas, digo aqui, né, para entrar no tema da neutralidade, as empresas de aplicação de internet, tá?
porque as empresas de telecomunicações, nós travamos uma batalha dura, e elas tinham como representante no Congresso Nacional naquela época, nada mais, nada menos que o deputado Eduardo Cunha, né? Que, inclusive, realizou uma comissão especial, uma sessão, né, onde todos nós nos manifestamos, foi uma sessão importante lá, que precedeu, né, a aprovação da lei, e que o embate a respeito de alguns temas foi pesado. Um desses temas, né, foi justamente a neutralidade da rede, né? Porque para as empresas de telecomunicações, especialmente, que também prestam o serviço de conexão à internet, não só o serviço de telecomunicações, porque o serviço de conexão à internet é um serviço de valor adicionado, não é um serviço de telecomunicações, ele tem toda uma regulação própria, mas as empresas queriam, né, fazer acordos comerciais, ter a liberdade de fazer acordos comerciais com determinadas empresas de aplicação de internet, como Netflix, como, enfim, especialmente empresas de streaming, e privilegiar o tráfego dessas empresas para ganhar com isso, obviamente. E na nossa avaliação, a gente corria o risco, né, de transformar a internet quase que numa TV a cabo, porque na medida em que as empresas de conexão à internet pudessem fazer esses acordos comerciais com as empresas de streaming que oferecem conteúdos, por exemplo, a gente ia ter, primeiro, uma exclusão enorme de um monte de gente, de usuários, porque, obviamente, isso seria pago. E depois a gente tinha um prejuízo grande para a liberdade de expressão, porque o nosso conteúdo, né, o conteúdo da sociedade civil na internet, como um todo, teria um tratamento não isonômico, né, com os conteúdos dessas outras empresas de conteúdo mais fortes, grupos econômicos transnacionais, poderosos, né, que teriam um peso muito maior na negociação com as empresas que fazem provimento de internet do que eu com meu blogzinho lá, ou o site da Coalizão Direitos na Rede, ou enfim, né? Então, ou um site de um partido, ou hoje a gente tem várias mídias alternativas que não teriam um tratamento, a garantia de um tráfico, do tráfico dos seus dados isonômico, e perderiam muito, e a sociedade como um todo perderia a grande coisa que é a internet, que é você estar aberta e você poder acessar tudo, né? Então, essa foi uma briga tremenda. E foi importante que a neutralidade da rede terminou ficando como um princípio, né? Lá no artigo 3º, e a previsão clara de que as empresas poderiam explorar modelos de negócio desde que não violassem esse princípio, e ficou também prevista como uma obrigação, lá no artigo 9º, né, de que quem fazia o provimento da internet não poderia discriminar por origem, destino, por aplicação, enfim, seguindo, né, a linha do que, aliás, já estava previsto, eu acho importante dizer isso aqui, né, no decálogo de princípios do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que foi uma conquista multissetorial, isso é importante, né? Uma das coisas que a gente fala, o que a gente aprendeu com o Marco Civil? Bom, a gente aprendeu, nesse processo de construção do Marco Civil da internet, a importância do multissetorialismo. Todos os princípios que estão no decálogo do Comitê Gestor da Internet no Brasil foram incorporados, né, pelo Marco Civil, o caráter universal, a garantia de privacidade, a neutralidade da rede, enfim, todos aqueles princípios foram garantidos ali. E a neutralidade, a gente sabe que tem sido uma batalha, né? A gente,
garantir que ela seja respeitada como a gente acha que deveria ser, na nossa visão. A Intervozes, por exemplo, tem uma representação no Ministério Público contra esses planos de franquia, né, e que limitam, né, o acesso à internet depois que se esgotam os dados contratados mensalmente, ao usuário ter só acesso ao Facebook e WhatsApp, por exemplo, que é o que predomina no Brasil, e que a gente entende que isso é um desrespeito à neutralidade da rede. A semana passada eu fiz uma manifestação lá, a representação está andando, ou seja, esse tema está em disputa. A neutralidade da rede continua em disputa, ainda que a gente tenha conquistado muita coisa já com a aprovação da lei. A gente evitou que a internet se transformasse quase uma TV a cabo, mas ainda há o que ser conquistado nesse caso da neutralidade, eu entendo. Excelente, muito obrigada, Flávia. Dando sequência à nossa conversa, pensar a internet de 2013 e pensar a internet de 2021 são coisas muito diferentes, né? A internet tomou outra proporção, outro significado na nossa vida cotidiana. Acho que se pensarmos contexto pandêmico, então, isso se eleva a um outro nível. E ao longo dos anos nós também fomos acompanhando vários debates legislativos, propostas de revisão, de alteração do Marco Civil. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa mudança de contexto e se isso justifica as investidas de tentativa de alteração, as propostas de alteração que são feitas ao Marco Civil da internet, e quais os benefícios e cautela que a gente tem que ter com essas propostas. Vou começar a fazer comentários bem rápidos, né? Acho que eu e a Flávia, a gente viu muito... Acho que um primeiro grande ponto é que, até foi curioso de ver, a Flávia, tendo a experiência que tem, certamente não está nesse grupo, mas foi curioso de ver alguns ativistas e algum pessoal, assim que o Marco Civil foi aprovado, meio que achando que a batalha tinha acabado, né? Passamos a lei, agora ficaremos em paz. E literalmente uma semana depois que o Marco Civil da internet foi promulgado, nem tinha nem entrado em vigor ainda, né? Ele entrou em vigor 2 meses depois. Já tinha aí uma sequência de projetos de lei para mudar, para alterar. Eu atribuo isso a algumas coisas, né? Primeiro, faz parte do processo legislativo, que alguns atores, alguns agentes que não ficaram satisfeitos, seja do lado econômico, seja até do lado político, né? Queiram aí, vamos dizer assim, se manifestar, apresentar suas propostas, mas eu acho que a gente tem uma questão mais de fundo, que é um problema, vamos dizer assim, presente, né? Onipresente em tecnologia, que é o fato de que o Congresso acaba não tendo muito uma memória histórica ou não consegue entender muito bem que a legislação em vigor já atende o que precisa ter. Né? É da natureza do parlamento, é da natureza do mundo político, principalmente do legislativo, como o próprio nome diz, essa ideia de que você precisa de mais leis, precisa de mais leis. E a internet é um campo fácil para usar aquele discurso surrado, né, de dizer, não, a internet é uma terra sem lei, precisamos de mais normas e tal. Quando às vezes o problema está na efetividade das normas que você já tem, e às vezes, ironicamente, regular de uma maneira com mais inteligência ou revogar uma coisinha ou outra, às vezes teria até mais efeito do que criar mais uma amarra, mais um empecilho. A gente viveu isso, por exemplo, depois que o Marco Civil da internet foi aprovado, tinha gente que quis resgatar, e está num limbo legislativo até hoje, um dos projetos da época da CPI, da pedofilia, de 2008, que ia mexer nos prazos de retenção e de revelação de dados. Então é aquela coisa, né? Na cabeça do legislador de 2008, se você era uma plataforma que podia ser usada ilegalmente para disseminar conteúdo ilícito, você tinha que guardar os dados por 3 anos e revelar em 24 horas. Só tem um detalhe, né? Eu não sei de antemão qual dado vai ser usado para qual conduta. Se você cria uma regra, Marcel, para tráfico de drogas tem que manter dado por 10 anos, cara, se eu já soubesse, eu já teria denunciado, né? Essa regra equivale a dizer, todos os dados têm que ser guardados por 10 anos. Como é que eu vou saber qual de antemão vai ser usado para isso ou para aquilo? Então, tem essa questão da falta, às vezes, do conhecimento técnico, tem o fato de que os debates se reciclam muito,
Mas aí, do outro lado da moeda, um outro contraponto rápido que eu queria fazer, é às vezes a gente também olhar para as coisas e dar tempo ao tempo, né? É um mundo muito dinâmico e às vezes é normal de a gente olhar para a internet como ela está hoje e presumir que ela vai ficar igual daquele jeito. E hoje a gente já tem bastante experiência com a internet comercial para perceber que não é isso. Eu uso muito em aula, em evento, eu gosto muito de mostrar um texto, uma coluna de 2007, que um colunista escreveu no The Guardian na época, e ele perguntava assim, em 2007, será que um dia vai ser possível quebrar o monopólio do MySpace em redes sociais? E hoje é engraçado demais, aquela famosa piada, coisas que envelheceram mal, né? Porque ninguém nem lembra que o MySpace existiu, talvez parte do nosso público vai ter que pesquisar para saber do que diabos esse cara está falando, né? E assim, então você tem muito essa dinâmica de algo que parece super popular e que às vezes não dura no tempo. A gente teve aí, acho que aquele Clubhouse, né? Que era aquela história, né? De ter o app, não sei o que, falar do áudio, meio que teve já uma ascensão e já uma queda, não sei se isso está indo bem ou está indo mal, pelo que eu vi, já tinha meio que sido ignorado. Então tem que tomar um pouco de cuidado para não ter essa regulação muito assim, que é responsiva a uma realidade que meio que ela se autoconserta. E a gente tem um exemplo regulatório disso. Se você pegar o decreto que regulou o comércio eletrônico de 2013, o 7962, tem um artigo específico que é dedicado para sites de compras coletivas. E assim, na época isso era uma febre, muita gente achando que o consumidor ia ser lesado e tal. Hoje eles existem, mas uma proporção super pequena, tipo assim, não justificaria uma regulação separada, sabe? Então, e é muito difícil, você não tem, como legislador, bola de cristal para falar, isso vai vingar, isso não vai vingar. Mas acho que ajuda tanto a, por exemplo, ter paciência, entender os debates, ver o quanto que esse modelo principiológico é mais acertado do que uma regulação super assim precisa para uma tecnologia, para um modelo de negócio, para um sistema, porque depois vira até exemplo acadêmico, vira até exemplo de piada, né? Do tipo assim, para que regular esse assunto? E aí, uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, que é uma coisa que eu aprendi na época de Google, que quando me mostraram, eu falei, isso deve ser uma analogia, não pode ser verdade. Aí eu fui pesquisar e vi que era real, que é esse medo onipresente de tecnologia e inovação. E eles citam muito um exemplo que eu fiquei super curioso, que eles chamam das leis de bandeira vermelha. Então, não sei se o nosso público conhece, já ouviu falar disso. Quando os carros foram inventados, né, os veículos automotores, e andavam nas ruas a 10 por hora, aquela coisa substituiu o cavalo mesmo, era uma coisa tão radical, tão diferente, todo mundo tinha tanto medo, que vários estados nos Estados Unidos passaram legislação que ficou conhecida como Lei da Bandeira Vermelha. Então, o que dizia essas leis? A lei, o carro podia circular na rua desde que uma pessoa fosse à frente do carro carregando uma bandeira vermelha para sinalizar para as pessoas que um carro ia passar. Né? Quer dizer, você imagina se esse medo da tecnologia, né? Imagina uma lei de bandeira vermelha para a internet, para a rede social, para WhatsApp, para o que quer que seja. Então, acho que esse meio termo é importante, a gente aprender com o passado e evitar esses exageros regulatórios, sem, obviamente, poder parar e olhar de perto e falar, mas peraí, aqui, se eu não regular já, isso vai criar um efeito que eu não consigo reverter. E por isso que é tão difícil, por isso que é tão importante isso. E acho que é por isso que é tão bacana esse evento, né, essa conversa que a gente está tendo. Só mostra o acerto de que para tecnologia, dados, inovação, regulação principiológica tende a funcionar muito melhor e ser muito mais flexível e moldável do que essas coisas que tentam resolver um problema peculiar que depois acaba não existindo mais. Mais ou menos isso. Então, a gente tem hoje, Marcel sabe, mais de 200 de projetos de lei tentando mudar o Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet foi aprovado em abril de 2014 e em 2015, meados para o final de 2015, apareceu a tal CPI do cibercrime, né? E aquilo ali virou o momento crucial para todo mundo que queria ter passado alguma coisa no Marco Civil e não conseguiu, querer mudar o Marco Civil. Quem, especialmente? Né? Autoridades policiais, né? Que não ficaram muito contentes com a obrigatoriedade de terem que buscar ordem judicial para conseguir acesso aos dados de registro de aplicações e registros de conexão,
a internet, né? Como ficou expresso no Marco Civil. Foi também uma disputa grande, e aí, nesse sentido, eu quero lembrar que uma parte da sociedade civil não queria que isso ficasse lá, não queria nem... Porque as empresas ficaram obrigadas a guardar por 6 meses registros de aplicação e por 1 ano registro de acesso à internet, como está no Marco Civil, né? As pessoas disseram que aquilo lá ia virar um canal de vigilância, que aquilo seria terrível. Quando, na realidade, hoje, né, fazendo uma análise no tempo, como foi importante a gente deixar aquilo ali, com a ressalva de que, para se acessar aqueles dados, era necessária uma ordem judicial. Para se garantir que se guardaria por mais prazo, né, esses dados, seria necessária uma ordem judicial. Quer dizer, o Marco Civil amarrou muito bem algumas questões e que, no momento, desatendiam tanto a sociedade civil, que era contra o vigilantismo, que era a favor da privacidade, quanto as autoridades policiais, o Ministério Público, os órgãos investigativos, né? E que hoje ela se mostra um acerto, eu acho. Hoje a gente tem, com relação a esses aspectos, discussões que eu acho que são muito mais acertadas do que se queria naquela época com a CPI do cibercrime, por exemplo, que se queria alterar esses artigos, se queria alterar o artigo 19, né, do Marco Civil, que é o que garante que a responsabilidade das empresas, só no caso das empresas de aplicação por retirada de conteúdo, só no caso em que elas não obedeçam uma ordem judicial. Quer dizer, tudo isso foram conquistas muito fundamentais, mas que na época lá, em 2015, na CPI do cibercrime, por exemplo, a Motion Picture Association fez um lobby lá dentro. Tinham 10 lobistas circulando nessa CPI todo dia, toda sessão. Eu estava no CGI, né, no Comitê Gestor da Internet, e nós fizemos uma nota de pronunciamento a respeito de o que a gente achava que não podia mudar no Marco Civil por causa daquelas discussões todas, e ficávamos lá. Eu, o Thiago Tavares, o Bruno Bione, a gente ficou lá, se instalou lá também, para fazer frente ao lobby do pessoal da propriedade intelectual, do copyright, que também se enfiou lá e queria mudar o Marco Civil. Quer dizer, o Marco Civil, mas até hoje ele resistiu, ele está firme. E se a gente precisa regular coisas a mais sobre a internet, eu acho que a gente, apesar de todas as críticas, de problemas que a gente precisa arrumar no PL 2630, né, que é o projeto de lei para regular a liberdade, responsabilidade, liberdade de expressão na internet, que saiu do Senado e agora está na Câmara, está meio parado lá, eu acho que ali a gente tem um bom caminho, a gente tem coisas boas ali, a gente tem coisas ruins ali, como uma previsão aí sim, de vigilância, de as empresas de aplicação terem que guardar muito mais dado, de muito mais gente para garantir uma cadeia e colocar como investigados, né? Todo mundo que receba determinada mensagem por conta daqueles problemas de WhatsApp que a gente teve em eleições, de campanha de desinformação, etc. Quer dizer, tem coisas ali para serem melhoradas, mas a gente tem um caminho evolutivo em relação ao que regulatoriamente foi feito pelo Marco Civil, que eu acho positivo, eu acho que é importante a gente discutir aquelas questões, porque a utilização de dados pessoais para desinformação, e que se dá principalmente nas aplicações de internet, ela precisa receber um tratamento regulatório. Nós precisamos de um tratamento regulatório para o grande poder que aplicações de conteúdo, como o YouTube, como o Google tem, a gente precisa. Por exemplo, o Intervozes tem uma ação contra a Google por causa de uma remoção no YouTube, e que a gente acha completamente descabida. Existem mecanismos para retirar conteúdos
com base em direito autoral, em propriedade intelectual, que é um sistema paralelo ao Poder Judiciário que a gente acha extremamente prejudicial, né? Então, isso também pode ser discutido ali dentro daquele projeto. A gente tem que evoluir, mas não acho que a gente tem que mudar o Marco Civil da Internet, porque o Marco Civil da Internet, ele, como a gente já falou aqui bastante, ele é uma lei principiológica e que garante questões muito importantes. Eu acho que ele pode ficar ali, a gente vai regular para frente numa outra lei e vamos, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em vigor e com o Código de Defesa do Consumidor também, que não pode ser esquecido, né, nesse contexto, né, criar um microsistema e ajustar a aplicação dessas leis todas como um microsistema mesmo, né? A gente tem muito que evoluir na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Infelizmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ficou para dentro da Presidência da República, o que é um prejuízo para a sociedade, principalmente num contexto político que a gente tem hoje, com diretores pouco afeitos, militares, né? E pouco afeitos a todas essas questões de princípios, de direitos, que embasaram e que estão que sustentam, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então, e que poderiam já estar regulamentando há muito tempo todos os princípios, porque a LGPD é também principiológica, né? Mas a gente vai precisar disso, porque a internet funciona basicamente hoje, os modelos de negócio, a internet não, os modelos de negócio que predominam na internet funcionam basicamente com base em Big Data, em sistemas algorítmicos, sem nenhuma governança, infelizmente. Inteligência artificial vai crescendo e internet das coisas vai crescer. Então, a gente precisa robustecer o campo regulatório de todas essas questões e criar uma integração de interpretação e de aplicação de todas essas leis. Então, acho que nesses 7 anos, o Marco Civil conseguiu resistir bravamente aos mais de 200 projetos de lei, CPI do cibercrime e outras coisas mais que a gente viu por aí. Então, acho que a gente tem que valorizar essa conquista tão importante para os direitos no campo da internet. Excelente, Flávia. Eu acho que meu palpite aqui são um endosso ao formato multissetorial, né? Eu acho que se nesses 7 anos houve essa resistência, porque a sociedade civil, a academia, as empresas, os reguladores, enfim, em alguma medida se dispuseram a conversar, né? E eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente considera um ambiente que precisa estar sempre sendo sopesado, né? A internet está mudando todos os dias, como vocês mencionaram, e não dá para tomar decisões regulatórias que a gente acha que vai funcionar para sempre, ou, enfim, meter os pés pelas mãos, regulando tecnologias que são efêmeras e todas essas questões que vocês colocaram. Eu gostaria de perguntar para a Flávia, na atuação da sociedade civil, quais são os maiores desafios que você enxerga para a efetivação do Marco Civil da Internet e quais são as principais pautas para a sociedade civil hoje? Então, eu quero complementar o que você falou a respeito do multissetorialismo. A gente precisa destacar muito a importância do multissetorialismo para as conquistas que a gente teve nesse campo, né? A minha vivência, eu fiquei 2 mandatos lá no CGI, foram 6 anos, e me mostraram como foi importante, não só para o Marco Civil, mas para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também, existir um ambiente institucional, né, onde os vários segmentos da sociedade conversam junto com o governo, né? Porque lá no CGI a gente tem 9 cadeiras do governo e as outras cadeiras são empresas, academia e terceiro setor, né? Então, essa conversa, né, e essa conquista, né, no campo multissetorial, para se, por exemplo, tirar um decreto, como é o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet,
E é alguma coisa muito valiosa, porque na hora que se faz um consenso entre todos esses segmentos da sociedade a respeito de temas sensíveis, né, como é o caso da neutralidade da rede, da responsabilidade pela guarda de dados pessoais, de questões técnicas de segurança para dados pessoais, etc., isso é uma conquista imensa, não é fácil, não. A gente sua ali dentro do CGI, né? Hoje temos lá a Bia Barbosa, a Laura Tresca, a Tanara, o Marcos Dantas, todos da academia e do terceiro setor, o Rafael, todo mundo ali trabalhando, né? Todas essas questões que evoluíram depois do Marco Civil, como as questões relacionadas à LGPD, a conversa que a gente teve no processo de aprovação da LGPD também é um resultado, eu reputo, a grande importância que o CGI atribuiu a esse tema. O CGI está na 12ª edição do seu seminário de privacidade e proteção de dados pessoais. São 12 anos discutindo isso e de uma forma multissetorial. Isso criou um ambiente para que, quando o projeto da LGPD tivesse chegado na comissão especial coordenada pelo Orlando Silva, deputado Orlando Silva, as pessoas pudessem literalmente, os representantes dos vários segmentos da sociedade pudessem, como a gente fez, literalmente sentar na mesa e discutir passo a passo, uma vírgula, uma palavra, etc. Então, o multissetorialismo como garantia, como está previsto expressamente no artigo 24, né, do Marco Civil da Internet, é uma conquista imensa, né, e que traz grandes benefícios para a sociedade, para a gente como cidadãos, para o legislativo. Acho um grande ganho. E os desafios, né, que você fala que a gente tem hoje, a sociedade civil, nós da Coalizão Direitos na Rede, do Intervozes e tal, eu acho que a neutralidade continua sendo um tema fundamental. Por quê? Porque agora, com o 5G, nós vamos enfrentar discussões e embates pesados a respeito da flexibilização da neutralidade da rede. Vem aí discursos, né, por causa de 5G, de internet das coisas, no sentido de que a neutralidade é um empecilho, né, para essas novas tecnologias, quando a gente sabe que não é. A mesma coisa a proteção de dados pessoais, né? A mesma coisa a questão do consentimento. Esses dois temas estarão fortemente ameaçados no contexto do 5G e no desenvolvimento da internet das coisas, inteligência artificial, consequentemente. E um outro desafio que a gente tem, um embate pesado, porque é uma indústria poderosa, né, é a questão dos direitos autorais na internet, né? Porque isso ameaça, dependendo do caminho, né, que se tomar aí. Infelizmente, a lei de direitos autorais está para ser reformada há séculos e não é para se adaptar a lei à realidade da internet. A gente precisa, né? Um outro aspecto que a gente precisa regular no campo regulatório, que eu acho que precisa avançar, mas é um embate porque ameaça fortemente a liberdade de expressão, as garantias democráticas. Então, eu diria que são esses 3 pontos são os grandes desafios: neutralidade, garantir o que a gente conquistou com a LGPD e garantir a liberdade de expressão por ameaças que a gente possa sofrer pelo lobby e pelo poder pesado da indústria do copyright. Excelente, Flávia, muito obrigada. Eu queria perguntar para o Marcel, tendo em vista a atuação que ele já teve, já li sobre isso, já vi você falar sobre isso, sobre a responsabilidade de intermediários, que foi um tema que voltou muitas vezes, né, que está aí, também é uma pauta que ocupa com frequência os nossos debates e ainda traz desafios, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre
onde estamos e o que a gente pode vislumbrar, assim, nesse debate. Claro, acho que a gente evoluiu bastante, né, pelo menos na comunidade jurídica. Eu acho que a maioria das pessoas entendeu a importância que, assim, as plataformas terem imunidade de responsabilidade em relação ao que os usuários publicam como regra geral, não como a única regra, como regra geral, é algo positivo para evitar remoções arbitrárias, evitar que as plataformas, né, acabem tendo sistemas de ter que monitorar, ter que vigiar, ter que controlar, censurar conteúdo e coisa e tal. Então, assim, e isso é interessante porque quem chega agora no debate, olha para o Marco Civil da Internet, sempre fala, nossa, mas por que o artigo 19 existe? Como assim? Só mediante ordem judicial descumprida que essas plataformas podem ser responsabilizadas? Tanto que quando eu leciono sobre esse tema, eu faço questão de explicar, antes de falar do 19, todo o direito comparado, como que mesmo nos Estados Unidos começaram com uma responsabilidade objetiva, depois migraram para o CDA 230, no direito europeu criaram uma diretiva que fala em notificação e retirada, mas cuja interpretação judicial mostrou que, peraí, precisa ter um indício claro de ilegalidade. A ilegalidade não é o que eu digo que é ilegal, e sim aquilo que o Estado, que o juiz avaliou. Então, assim, esse ponto eu acho que está bem resolvido para quem acompanha o debate, e quem chega agora nele e fala, não, mas o 19 é inconstitucional, que absurdo, que proteção é essa? Calma, respira, vai ver o porquê que a gente chegou no 19, que aí fica um pouco mais claro. Agora, dito isso, e a Flávia adiantou um pouco esse tema, eu acho que surge, é um debate muito importante, aí é a responsabilidade contrária. O que acontece se a plataforma acaba criando regras muito restritivas ou adota políticas arbitrárias ou tem modelos aí de remoção que eventualmente, vamos dizer assim, tenham dois pesos e duas medidas. E aqui você tem uma discussão super interessante que é a seguinte, no modelo americano, vocês vão lembrar que lá na doutrina jurídica eles têm uma visão muito assim, se você não é um state actor, né, se você não é o próprio governo ou representa o governo, não existe o conceito de liberdade de expressão ampla contra você. Você é um serviço privado, o que a gente vai olhar é se as suas regras privadas estão sendo obedecidas ou não, e às vezes você cria regras privadas estapafúrdias, situações que você mesmo se complica, e aí o seu próprio contrato vai ser usado contra você mesmo. Mas é diferente de, por exemplo, você pode falar na rua, gritar o que for, como eles fazem sempre essa analogia nos Estados Unidos, né? Quer bradar sua liberdade de expressão, você vai no parque. Dentro do mall, dentro do shopping center, o shopping te expulsa porque é um espaço privado. Isso no direito americano. No direito brasileiro e no direito europeu, vocês vão lembrar que aqui a gente tem muita discussão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. E aqui é que a coisa fica um pouquinho diferente. Claro que essas empresas todas têm as suas regras privadas, têm os seus contratos, e eles são enforceable, eles vão ser cumpridos, eles vão acontecer, mas a gente tem qual dificuldade adicional? O fato de que no direito brasileiro a gente não é que a gente simplesmente desconsidera, a liberdade de expressão não se aplica dentro de um espaço privado, tanto se aplica que a gente tem precedentes pré-internet relativos a esse tipo de discussão, né? A gente vê isso em vários cenários. Então, no direito europeu e no direito brasileiro, você tem muita margem para essa conversa de dizer até que ponto, né, as plataformas vão dizer que só o contrato delas vale e a gente ignora nosso sistema jurídico. Isso não pode, né? Pelo menos não no nosso sistema constitucional. E aí o embate às vezes é um pouco esse, né? Porque você tem algumas empresas de grandes grupos privados estrangeiros que às vezes olham para a sua home advantage, né? Ah, aqui no meu país é diferente, eu quero a mesma regra aí. Mas espera aí, você não está operando globalmente? É um princípio básico, que se você opera globalmente, você está sujeito às leis locais. E isso entra até numa discussão mais ampla, né? Que é, será que eu quero estar em todos os países do mundo? Quem é pesquisador dessa parte de liberdade de expressão e direitos fundamentais, tem todo um histórico de casos bem dramáticos aí de empresas que escolheram estar em países pouco democráticos, né, e que tiveram que depois que lidar com esse cenário. E aí, agora eu tenho que cumprir com a regra de um país que, na verdade, é horrível, mas aí eu tenho que escolher quem vai preso, o meu executivo ou o meu usuário? Quando a discussão deveria ter sido, será que eu deveria estar aqui oferecendo serviço in the first place, né? Mas, enfim, então eu acho que são temas quentes que vão, vamos dizer assim, enveredar por essa discussão da responsabilidade dos intermediários. Meio que a gente não vai discutir se o intermediário é responsável pelo conteúdo alheio, isso acho que está bem definido, mas sim se o intermediário não pode ser chamado a responsabilidade pela própria definição de como ele escolhe moderar, olhar, etc, etc.
E um outro comentário paralelo, que aí é uma crítica que eu faço isso abertamente, eu vejo às vezes um pouco de exagero no uso do 19, do Marco Civil. O pessoal às vezes esquece que o 19 foi criado para proteger a liberdade de expressão, né? E eu já vi empresa de e-commerce querendo alegar que o 19 protegia eles de oferta em marketplace. E sabe, é too much, gente. Peraí, né? Se você abre uma loja de comércio eletrônico e um outro terceiro está vendendo na sua loja, você até pode ter argumentos para dizer que talvez você possa não ser responsabilizado. O CDC torna isso bastante difícil, mas você pode encontrar argumentos para tentar dizer que naquele caso não, etc, etc. Mas não venha me dizer que aquela oferta de um terceiro é speech e, como tal, está sujeito ao 19. Isso, na verdade, só enfraquece o 19, porque aí a hora que o Supremo for debater essa questão, ele vai olhar para o 19 e vai falar o seguinte: peraí, então estão usando isso daqui para dizer que oferta de terceiro em site de comércio eletrônico seria um conteúdo de terceiro, logo não traz responsabilidade para a plataforma? Gente, não são coisas que não são comparáveis, né? Uma coisa é o teu vídeo, o teu comentário, o teu conteúdo. Outra coisa é uma oferta comercial da qual a loja, inclusive, que está fazendo aquela oferta, faz às vezes a logística, a entrega, a lucra, etc, etc. Então a gente tem que olhar para isso de perto para evitar o exagero do uso do 19, onde ele não foi projetado para ser usado, e os ataques ao 19 por um viés que, na verdade, já deveriam estar superados. Então, eu faria mais ou menos essa análise como próximos grandes temas. Toda vez que o pessoal fala, não, esse assunto já está resolvido, eu sempre me divido e falo, vocês não viram ainda nem um terço da missa, né? Ela vai longe ainda. Eu queria aproveitar essa fala do Marcel, Bárbara, pelo seguinte, é bom lembrar, né, já que a gente está aqui fazendo um balanço do Marco Civil, que tem muitas coisas, inclusive o próprio artigo 19, que estão para ser julgados lá no STF, né? Então, a gente ainda terá pronunciamentos da Corte Suprema aqui no Brasil a respeito da constitucionalidade do artigo 19. Essas questões estão em debate, né? Da obrigatoriedade ou não do cumprimento de determinadas regras aqui do Marco Civil por empresas de aplicação que são americanas, isso também está em debate no Supremo Tribunal Federal, e com relação especificamente à questão da responsabilidade pelo gerenciamento de conteúdos, quero dizer que essa ação a qual eu me referi, do Intervozes contra o Google, né, por conta de uma remoção no YouTube, foi uma questão interessante, porque a gente moveu a ação contra o Google por causa de uma remoção supostamente por violação de direitos autorais da Rede Globo e da TV Bandeirantes, e o Google, o YouTube aplicou um mecanismo que eles têm do Content ID, que é alguma coisa que a Globo ou a Bandeirantes alegam, são notificadas pelo YouTube de que há conteúdos que podem ser deles, né, de propriedade intelectual deles, e eles decidem se vão retirar ou não aquele conteúdo. Então, inicialmente, a juíza de primeira instância entendeu que nós movemos a ação contra o Google, né? Que o Google era a parte legítima, que a gente deveria ter movido a ação contra a Globo e a Bandeirantes, e, em segunda instância, nós vencemos, porque o tribunal reconheceu que quem aplica e quem remove esses conteúdos e quem oferece esse mecanismo para os proprietários de direito intelectual é o Google, né? É um mecanismo do Google de remoção de conteúdos. Então, está em fase de embargos de declaração. Isso também certamente vai chegar no STJ. Muito provavelmente o Google vai recorrer se não mudar nada com os embargos de declaração. Mas são temas que também vão ganhar contornos específicos de acordo com o que for decidido no Poder Judiciário. Então, a gente não pode esquecer que nesse caminho aí do Marco Civil, o Poder Judiciário também tem um papel importante. Isso reforça que as pautas ainda continuam em discussão, né? Que ainda vamos falar disso por algum tempo. Obrigada pela resposta de vocês. Agradeço de novo a presença, o tempo, a disponibilidade em colaborar com a gente, ter essa conversa. Eu vou encaminhando para o final. Eu gostaria de
reforçar que isso está disponível nas plataformas no Íris, no canal no YouTube, no podcast, nos agregadores, e para os ouvintes eles podem achar esse e os outros eventos nas nossas redes sociais. Nós publicamos recentemente um estudo sobre o Marco Civil da Internet para a Inclusão Digital, fazendo esse diálogo entre o caráter principiológico dessa lei para fundamentar direitos civis e fundamentar a universalização da internet prevista no texto da lei. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à Flávia, ao Marcel, pela conversa, e eu passo para vocês umas últimas palavras de encerramento, suas últimas considerações sobre o que, afinal, aprendemos em 7 anos de Marco Civil da Internet, para que a gente já encerre nosso bate-papo por aqui. Bom, eu quero agradecer muitíssimo o convite, muitíssimo a conversa com o Marcel, é sempre bom conversar com o Marcel, com vocês do Íris, e dizer que a expectativa é essa, a gente está num processo de construção ainda, né? Então, destacar que o que a gente, para mim, a maior lição de todas com o Marco Civil foi a grande importância do multissetorialismo para a gente, de fato, avançar nessas pautas. Não dá para a gente achar que temas como esse discutidos lá no Congresso Nacional ou por uma medida provisória, ou seja lá, por um processo legislativo que não inclua a sociedade num forte debate. Então, essa é a importância. E a importância da organização da sociedade civil, né, e a capacitação da organização da sociedade civil para tratar de assuntos, né? A sociedade civil, e aí eu digo assim, as empresas, o terceiro setor, todos os segmentos da sociedade capacitados, né, para aprofundar e fazer um debate responsável, consistente, para a gente avançar nesses temas que são fundamentais hoje para a economia, para a educação, para a cultura e para o desenvolvimento da humanidade, porque a gente, quando fala aí dessas novas tecnologias, a gente tem forte impacto em questões bastante sensíveis. Então, brigadíssima e vamos em frente. Obrigada. Do meu lado, é bem similar o comentário, obrigado aí pelo evento, pelo interesse, um prazer estar aí com todos vocês, e acho que essas lições desse multissetorialismo, elas já geram alguns frutos, né? Veja, por exemplo, a preocupação na própria LGPD de criar o Conselho Nacional de Proteção de Dados com esse viés aí multissetorial. Claro que você pode discutir se as cadeiras foram distribuídas corretamente, o setor privado falando, poxa, 2 cadeiras para o setor privado e aí 3 para o setor laboral, mas qual que é a diferença, né? Como que você mistura isso? Tem uma dificuldade enorme, mas o fato é que essa ideia de colocar na mesma mesa, né, atores e pessoas e gente que precisa chegar em consensos para ajudar o regulador a construir um melhor modelo, ela é muito vitoriosa. Eu acho que a gente sempre vai perder quando for um viés unilateral, acho que a Flávia colocou isso muito bem, e o ponto positivo é esse, quer dizer, são temas, gente, que não dá para a gente diminuir a importância, né? A gente não está falando de uma regulação de um único setor. Quando a gente está falando do uso da internet, do uso de dados pessoais, isso é literalmente aí o futuro da comunicação, da inovação, das tecnologias como um todo, de até coisas que vão trazer essa vida aí melhor para todos nós, né? A ciência baseada em dados, evitar os abusos, poder sair de ofertas que não façam sentido, situações abusivas de uso de tratamento de dados e por aí vai. Então eu acho que por isso que é tão importante que essas lições do Marco Civil sejam mantidas e aproveitadas, e é isso que a gente torce que siga acontecendo. Felizmente a gente tem um histórico positivo, a gente não precisa construir com base, será que daria certo? A gente tem o exemplo, deu certo, é uma questão de continuar emulando, seguindo, e não é à toa aí que o CGI, o CNPD e vários outros órgãos aí seguiram essa estrutura, o CGI como talvez por excelência um dos maiores defensores, né, dessa abordagem multi-stakeholder, né, que tanto sucesso deu. Então acho que assim, o resultado é esse, a gente tem um histórico positivo e queremos mantê-lo. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui, e nós nos encontramos nas redes do Íris e nos próximos conteúdos que a gente fizer por aqui. Tchau, tchau.